Shalom, shalom, boa tarde, bom dia, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos vendo hoje, como nunca na história, um aumento do número dos divórcios. Os casamentos estão durando menos tempo e o número de divórcios está aumentando. Nós também estamos vendo o número de pessoas que não querem casar, principalmente homens, aumentando muito. O que a gente observa hoje também? Mudanças no estilo de casamento. Então, aquele casamento tradicional, da união universal de bens, onde as pessoas casavam e tinham seus filhos direitinho, casavam na igreja, casavam no cartório, né? Então, esse casamento tradicional, a gente está vendo ele ruir. E o que a gente ouve as pessoas falando? A gente ouve as pessoas falando o seguinte: casamento é uma instituição falida, casamento não dá certo. A gente ouve as mulheres falando que os homens são abusivos, são tóxicos, são machistas. E ouvimos também as mulheres falando dos homens, né? E isso, e vemos os homens falando das mulheres também, falando que as mulheres hoje em dia não querem assumir a casa, não querem assumir o marido, as mulheres estão querendo tirar a liderança do homem, enfim, um caos, né? Eu aposto que você conhece alguém que tá num casamento muito complicado, ou você mesmo já viveu essa experiência. Então, tem solução, Cecília? Tem solução. Primeiro passo é querer romper, quebrar esse ciclo, né? Mas como que a gente vai quebrar esse ciclo negativo? Entendendo o que nós vivemos. Como que a gente quebra esse ciclo? O primeiro passo de tudo na vida, pessoal, que a gente tem que entender é que pra gente mudar algo que está ruim, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entender o que a gente está vivendo. A gente tem que entender. E o que é casamento bom? O que é um bom casamento? O que é um casamento ideal? Depende. No mundo que a gente vive hoje, os parâmetros estão tão malucos que existem 1000 ideias do que é um casamento ideal. Então, para começar a nossa análise aqui de ter um casamento adequado, casamento feliz, restauração de casamento, a gente tem que entender que casamento que nós estamos falando. Qual casamento que nós vamos falar? Qual padrão de casamento? Então, eu te convido aqui a conversar comigo a partir da ótica cristã. Então, eu vou estar falando de um casamento heteronormativo a partir da ótica cristã bíblica, ok? Muito bem. Então, vamos lá. É a primeira vez na história, vamos entender o momento que nós estamos vivendo. É a primeira vez na história que aquele padrão, pelo menos aqui no Ocidente, daquele casamento homem, mulher, onde a mulher ficava exclusivamente no lar e o homem era o provedor, o protetor, uma família onde se tinha muitos filhos. Isso foi acabando. Dos anos 60 para cá, isso foi acabando, principalmente depois do ano 2000, agora para frente, né? Esse novo milênio, a gente vê essas novas gerações com a cabeça muito mudada. Então, existe na cabeça, tô falando do senso comum, tá, pessoal? Não tô falando da igreja, não. As pessoas falam, morar junto é a mesma coisa, união estável é a mesma coisa. Casamento de pessoas de fé diferente, de visão de vida diferente, não tem nada a ver o que tem. Então nós vivemos o tempo do nada a ver, o que tem, não existe verdade. E aí, isso vai totalmente contra aquilo que o nosso Criador, para nós que cremos na Bíblia Sagrada, nos ensina, não é? O que o Senhor, o Criador do universo, o Eterno, o dono de tudo, nos orientou? Ele deu orientações sobre tudo, inclusive sobre o casamento. Então, eu não vou dizer para vocês que o casamento é algo fácil. Porque fácil não é a descrição para aquilo que a gente vive aqui na Terra, né? Se a gente quer prosperar, não é fácil. Se a gente quer ter saúde física, não é fácil. Se a gente quer ter filhos educados, não é fácil. Se a gente quer juntar dinheiro, não é fácil. Um casamento feliz também não é fácil, mas é possível. É possível. O primeiro passo é o quê? Escolher bem. Isso é o vídeo anterior que eu fiz, né? Mas mesmo assim, vamos partir do pressuposto que você escolheu uma pessoa com caráter, com dignidade, uma pessoa de fé. Mesmo assim é desafiador o casamento.
Mas voltando à temática que eu estava falando, então, houve essa desconstrução do casamento a partir da desconstrução do papel do homem e da mulher, né? E o que isso tem causado? Muito problema. Todo extremo é ruim. Tanto o extremo, o feminismo, quanto o machismo, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus, né? A mulher tem o seu papel dentro da estrutura do casamento, tanto quanto o homem. Mas o principal é entender que tem que haver comum acordo, tem que haver amor, o amor, aquele amor de doação um para o outro, tem que haver propósito, a pessoa tem que entrar no casamento com o sentido de eu quero que isso dê certo, sabe? Quando já entra com separação total de bens, salvo exceções, já entra com o pé atrás, nem entre, porque já começou errado. E quando começa errado, termina errado, ou para consertar é bem mais difícil. Então essa quebra dessas estruturas, desse conceito do que é ser mulher, do que é o papel da mulher na sociedade, do que é ser homem, qual o papel do homem na sociedade, isso gerou muito problema, né? A própria facilidade com qual hoje a sociedade vê o divórcio, né? Obviamente que existem casos, pessoal, que Jesus falou, devido à dureza do coração, às vezes do parceiro, da parceira, é necessário que se tenha um divórcio. Infelizmente, não foi o que Deus planejou, mas acontece. Sim, esse mundo ele é falido. Ele é um mundo de pessoas falíveis. Então, não podemos faltar com amor com os nossos irmãos divorciados, separados, né? A gente tem que entender que eles tiveram os motivos deles para isso. Não estou julgando isso, mas o divórcio não foi um projeto de Deus. O casamento é a base para a família. Deus nunca quis que a família fosse destruída. Quando há um divórcio, principalmente quando os filhos são pequenos, é muito sofrimento para as crianças, por mais que seja um divórcio civilizado, né? Então, entendeu? O primeiro conflito é que as pessoas já estão entrando no casamento com uma cosmovisão de mundo, uma cosmovisão do casamento distorcido. Nós vemos hoje o que é a mídia, né? Nós temos a mídia hollywoodiana, agora os filmes, né? As séries coreanas, falando de um amor, né? De um amor que às vezes não é o real. Claro que tem que casar com amor, não estou falando que não. Mas a gente tem que entender a realidade das coisas, não é? Nós vemos isso. E nós vemos também outra coisa que nós observamos, que todo esse estresse de se casar com papéis sem clareza, sem definição, tá gerando tanto problema no homem com a mulher. E o que nós estamos vendo? Aí já vou falar para a segunda consequência. No final eu vou falar como que a gente pode solucionar isso. O que nós estamos vendo? Eu coloquei aqui minhas anotações para a gente não perder o foco. Problemas dos homens, na identificação do homem como homem e da mulher como mulher. Em que sentido? As mulheres reclamam que os homens estão muito imaturos, muito meninão, muito folgados, ok? Muito homem desconstruído. Agora essa nova geração tá muito em voga isso, a desconstrução da masculinidade tóxica, né? Será que a masculinidade equilibrada é tóxica? Ou será que é uma pessoa desconstruída que gera uma masculinidade tóxica? Faço essa pergunta para você. A mulher, o que eu vejo reclamação dos homens e das mulheres? As mulheres estão autoritárias, agressivas, não querem mais se responsabilizar pelo cuidado da família, seja ela fazendo, contratando e administrando alguém. As mulheres não são femininas, nós vemos essas questões. E com isso, o que a gente vê? Homens que estão criando movimentos aí, não sei se vocês já viram esses movimentos Red Pill, que algumas coisas que eles falam faz até sentido, outras coisas não faz sentido. Homens que estão evitando mulheres e partindo para pornô, pontinho, pontinho, fia. Falei assim para não, né, o algoritmo aí não pegar, né? Partindo para isso, né? Para quê? Para não ter relacionamento. Então, nós vemos mulheres o quê? Solitárias, mulheres exaustas, casadas muitas vezes, e exaustas.
trabalhando, ajudando nas contas, cuidando da casa, cuidando do menino, tendo que ficar bonita, malhada, alegre, feliz. E é uma confusão, né? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Isso não foi o que Deus planejou. Isso tudo é consequência do pecado. Porque o que é pecado? Pecado errava o alvo. Pecado é a gente não seguir um princípio. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela tem princípios para a felicidade, para uma vida adequada. Então, quando a gente começa a quebrar muitos princípios, a gente não quebra o princípio. Eu costumo dizer que a quebra do princípio nos quebra. Então, é complicado. Então, pensem nisso. Como que a gente, em cima disso tudo, o que a gente está vendo, como é que a gente lida com isso, né? Então, com isso, o que a gente está tendo? Aumento dos divórcios, famílias mais disfuncionais. Sempre existiu divórcio, sempre existiu famílias disfuncionais, mas está aumentando, né? Nós estamos vendo pessoas emocionalmente desconstruídas, destruídas emocionalmente, pessoas frágeis. E a nova geração tá vindo sem referência familiar, o que é pior, porque eles não têm referência, e se tem é ruim. E como que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer em relação a isso? A gente pode mudar, a partir da hora que a gente toma consciência, a gente pode e deve mudar, e começa a mudar onde? Dentro de casa. Mas para mudar dentro de casa, a gente tem que mudar dentro da gente. Então você, que veio de um relacionamento, de um casamento muito difícil, você precisa ter a restauração das suas emoções, da sua identidade, da sua fé. Porque geralmente a pessoa sai muito machucada. Você que tem medo de entrar no relacionamento, no casamento, porque você viu problemas no casamento dos seus pais, problemas graves na sua família, na estrutura familiar que você veio. Você precisa trabalhar isso na sua cabeça. Eu quero dizer para você o seguinte: não quer dizer que seu pai e sua mãe, ou a família de referência que você veio, teve um casamento ruim, desestruturado, que você vai ter que viver isso. Você pode construir uma nova história. Não quer dizer que você veio de um relacionamento destruído, de namoros ruins, enfim, de feridas emocionais, que todo homem e toda mulher é assim. Não é. Até mesmo eu digo, se você percebeu em você padrões negativos, você não precisa repeti-los. A cada dia que nós acordamos, é uma oportunidade que o nosso Deus nos dá para começar de novo. Eu acredito, pessoal, no recomeço. Eu acredito. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma jornada difícil, trabalhosa, mas possível. Não quer dizer que uma pessoa te maltratou, que uma pessoa falou que você não é bonito, bonita, que você é incapaz. Não quer dizer que uma pessoa que te traiu, mentiu, te agrediu, te humilhou, que você é o que ela falou que você é. Não. Às vezes você permitiu, inconscientemente, isso acontecer. Porque você tem baixa autoestima. Porque você tem crenças de que você merece isso. Migalhas. E você pode mudar isso. Eu te convido hoje a fazer essa mudança. Esteja você casado, seja você solteiro, viúvo ou divorciado. Você pode mudar essa história. Entendendo, primeiro, o que é o casamento. O que Deus projetou. Porque tudo que vocês estão vendo de distorção aí não tem nada a ver com Deus. É o ser humano que meteu a mão, vamos dizer assim, no projeto de Deus e deu ruim, né? Como dizem os jovens. E não deu muito certo. Então eu te convido a dar um passo atrás para a gente entender o que é a proposta do casamento. Então vamos lá. Nós vemos na palavra de Deus que é dito que o homem e a mulher são uma só carne. Deixará o homem o pai e a sua mãe e formará com a sua mulher uma aliança e os dois serão uma só carne. Então vamos para o primeiro princípio do casamento, certo? O casamento é uma união de corpo através, né, da união do casal, da consumação do casamento, mas é mais do que isso. É uma união de almas e de propósitos.
E dessa união é gerado um canal para a vida na terra, que são os filhos. Deus projetou a vinda dos filhos através do casamento. Obviamente que quem nasceu fora do casamento, Deus já sabia, Deus já está no controle de tudo. Então não se sinta menor por isso, de forma nenhuma. Você é amado, amada por Deus. Mas o ideal do Senhor para a humanidade é que um homem e uma mulher que se amassem, que tivessem propósitos em comuns, que tivessem uma aliança inquebrável, se unisse e dali formasse uma família. Porque a célula, a base de uma sociedade é a família. Famílias, pessoas destruídas, pessoas com crenças equivocadas, e eu não falo aqui crenças religiosas, eu falo crença no sentido de percepção sobre a realidade e a vida. Então, pessoas equilibradas geram famílias equilibradas, que gera uma sociedade equilibrada. Pessoas desconstruídas, quebradas, geram famílias desconstruídas e quebradas, que geram uma sociedade com mais violência, com mais de tudo de ruim. Então, o projeto de Deus foi unir um homem e uma mulher. Por quê? Porque diante de Deus, o homem e a mulher são iguais. Deus não faz acepção de pessoas de forma alguma. No entanto, Deus fez o homem e a mulher com características peculiares e diferentes, para que um somando com o outro formasse uma família. É uma sociedade, é uma comunhão entre princípios, propósitos, tendo em primeiro lugar a direção do próprio Deus. Esse era o propósito do Senhor. Não pessoas perfeitas, mas pessoas que buscam a perfeição, no sentido de melhorar a cada dia. Pessoas que casam não para o outro satisfazer os seus próprios desejos, mas sim com o propósito de um fazer o outro feliz. Cecília, isso não existe, mas pode existir a partir de hoje. Existe. Se você acredita que existe, existe. Se Deus falou que é assim, é assim. Quem somos nós? Criaturas de Deus, filhos de Deus, criados por Deus, falarmos que o propósito de Deus é ruim? Não, não é ruim. O ser humano, com o seu pecado, com o seu egoísmo, com os seus traumas, com os seus medos, é que cria o próprio inferno na Terra. Amém? Então, a primeira coisa, o casamento é uma união de propósitos. Então, observe, faça uma reflexão, você que é solteiro e está namorando. Você casaria com essa pessoa que você está namorando? Você dividiria a casa, o seu corpo, a sua intimidade, os seus sonhos, a sua fé, o seu dinheiro? Você teria filhos com essa pessoa? Você estaria com ela na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença? Ela é uma pessoa que você admira? É um homem e uma mulher de caráter? Como ele trata os pais? Como essa pessoa trata o chefe? Como ela trata os funcionários, as pessoas que estão sob a liderança dele? Como ele trata o frentista? Como essa pessoa age quando ela está nervosa, ela é contrariada, quando ela não consegue o que ela quer? Ela é pacífica ou ela é agressiva? Qual a linguagem dessa pessoa? Qual o passivo, o histórico dessa pessoa? Há vícios? Há problemas gravíssimos no relacionamento anterior? Essa história de que só uma pessoa é ruim no relacionamento não existe, gente. A pessoa é separada, por que ela separou do outro relacionamento? Não estou entrando aqui no mérito se biblicamente pode ou não casar de novo. Não vou entrar no mérito aqui, não é o tema da nossa live. E você? Você está querendo casar por quê? Carência? Você quer sair de casa? Atração física? Dinheiro? O que é? Pensa, começa a fazer uma reflexão dos seus porquês. E olha para a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela diz ser, ou pelo que você, mulher, imagina que essa pessoa é. E você, homem, tudo bem, eu sei que você gosta de uma mulher agradável aos seus olhos, mas é por isso que você vai casar? Só por isso? Será que isso se sustenta? E se ela engordar, emagrecer, quando ela envelhecer e ficar doente? Como é o caráter dessa mulher? E você, cristão,
A pessoa que você quer casar é uma pessoa da fé? Ou é apenas um crente domigueiro? Pense nisso. Não seja ingênuo. Casamento não é para criança, não é para gente ingênua. Casamento é para pessoa madura, com o pé no chão. Você que é casado, vamos falar agora dos casados, que a gente já está finalizando e vamos fazer oração. Seu casamento está ruim? Você não está suportando mais seu cônjuge? Seu cônjuge está te traindo, está mentindo? Vocês estão passando uma crise financeira porque o seu cônjuge é irresponsável financeiramente? Não te ouve? Sua mulher é gastadeira? O que é que você está vivendo? Você está em crise da meia-idade? A mulher na menopausa? Os filhos adolescentes dando trabalho? A saúde não está bem? O que é que não está bem? Eu te convido a pegar um caderninho e escrever do seu cônjuge. De um lado, você divide o caderninho no meio, escreve pontos positivos do meu cônjuge, pontos negativos. Seja sincera, escreva. Escreva assim, palavras: gentil, educado, trabalhador, bom pai. Negativos: agressivo, preguiçoso, não segue a minha fé. Mas faça do outro lado do caderninho os seus pontos positivos e negativos. E lembre-se do que as pessoas reclamam de você, as pessoas próximas. Escreva lá. Faça uma avaliação. Apresenta essa lista a Deus em oração. Fala aqui, Senhor, te apresento essa lista. Olha aqui, eu não sei mais como lidar com isso. Me ajuda. Aqui, eu sou iracunda, eu sou murmuradora, eu sou brava, eu sou passiva demais, não sei. Apresenta ao Senhor. Fala, Senhor, o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje, para sempre. O Senhor pode restaurar todas as coisas. Restaura o meu casamento. Restaura as minhas feridas. Me dá uma direção, me dá uma solução. Começa a apresentar. E começa a trabalhar com essas situações. Como? Primeira coisa, diálogo. O casamento tem que ter diálogo. Eu sei que a maioria dos casamentos, quando estão ruins, tem briga, mas diálogo não tem. Tem ou um desprezando o outro e dando uma resposta, ou tem briga. Então você tem que quebrar esse ciclo. Evite conversar coisas difíceis quando você estiver ou triste demais, ou nervoso demais, ou nervosa demais. Ok? E converse, avalia. Se você vê que essa pessoa, esse casamento seu, ele vale a pena, olha para o passado, olha para a história, olha tudo que vocês viveram. Faz uma conta, avalia. Vale a pena? Como assim, Cecília, vale a pena? O casamento sempre vale a pena. Sim, mas a outra pessoa também quer mudar? Ela quer melhorar? Geralmente não. Geralmente criou-se uma barreira. E essa barreira, ela é criada no mundo espiritual. Inclusive, a live de amanhã eu vou falar sobre o casamento e o mundo espiritual. Hoje eu tô falando da parte prática, a parte visível. Ó, vou dar um testemunho para vocês. Teve uma época, eu não era cristã, eu tenho 24 anos de casado, tá? Vamos pôr, deixa eu ver quanto tempo atrás, mais ou menos, foi antes da minha conversão. Vou fazer hoje, vou fazer mês que vem, 11 anos de convertida ao cristianismo, né? Então vai lá, mais de 12 anos atrás. Isso, eu tava na metade do meu casamento, devia ter uns 11 anos de casado. A gente tava numa fase muito boa em algumas áreas, mas no nosso casamento tava uma fase... A gente tava distante, meu marido tava frio, eu tava sem paciência... Não estava muito bom não, tá? Eu tinha filho pequenininho, foi uma fase mais complicada no meu casamento, né? Uma das fases complicadas. E aí, nós tivemos a nossa conversão, eu primeiro, depois meu marido, porque nós éramos donos de um centro espiritualista. Depois eu vou contar meu testemunho para vocês, né? Nessa época não, ainda a gente era, né? E depois eu tive a minha conversão. E eu imergi, né? Nessa fase. Então, a gente estava nessa fase difícil do meu casamento. Nada que eu fazia, era briga, não havia... A gente nunca foi muito de brigar, discutir muito, não. Mas a gente tinha um distanciamento. E eu tive a conversão. Depois de um tempo de convertida, meu marido um dia foi dar um testemunho e ele contou
Ele contou que ele não conseguia ver o que eu tinha de bonita mais, de agradável. Ele começou a sentir meio uma antipatia de mim, nervoso. E que ele, porque tinha um propósito do casamento. E ele disse que depois que ele aceitou Jesus, depois que ele buscou o Senhor, depois que a gente teve uma libertação espiritual muito grande, parece que os olhos dele abriu. E ele começou a me ver diferente, realmente. Ele começou a me tratar totalmente diferente. Não me tratava mal, mas era muito frio, distante, né? Porque ele às vezes sentia coisas que ele não comentava comigo. E era por isso que uma das coisas que o casamento não estava bem. Então, faz essa lista, avalia, mas entenda, meu irmão, minha irmã, que o mundo espiritual das trevas peleja poderosamente contra os casamentos. Os casamentos cristãos. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir a família, porque ele sabe, o inimigo das nossas almas, que quando ele destrói um casamento e uma família, ele destrói coraçõezinhos dos filhos, do marido e da esposa. Todo mundo sai destruído. Às vezes é inevitável o divórcio. Tem casos que realmente não é a vontade de Deus, mas acontece. Mas a sociedade pós-moderna odeia o casamento. A mídia, a televisão, os influencers, os cantores, todo esse povo, eles desejam, mesmo que inconscientemente, destruir a sacralidade do casamento. A sacralidade do nosso corpo, da nossa sexualidade. Porque o corpo do ser humano é a casinha, é o templo do Espírito Santo. Você, cristão, é onde o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus não fica aí como uma fumacinha andando. Não. O Espírito tabernacula dentro de você. E é isso que a Bíblia diz. Amém? Então o inimigo das nossas almas quer corromper o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. Ele quer corromper as nossas famílias, os nossos casamentos. Ele quer corromper os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência. O inimigo das nossas almas quer destruir a igreja de Cristo. De Cristo é a comunhão dos irmãos, são os irmãos. Todos os cristãos do mundo é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Então, como que o mal vem trabalhando desde os anos 50, 60, na cultura, na moda, na música, na televisão, na sociedade, destruindo a imagem da mulher, destruindo a imagem do homem, para corromper o casamento, para destruir família, para criar pessoas desconstruídas, para pessoas ficarem sofrendo, porque pessoas sem base familiar, pessoas sem base emocional, o inimigo ele domina mais fácil. Pessoas sem fé. Então eu te convido, você que está me ouvindo e está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Você que está desistindo do seu casamento, tente de novo. Você que está desistindo de você mesmo, eu não tenho jeito, eu errei muito, eu não sirvo para isso, eu tenho maus exemplos, eu não quero. Tenta de forma diferente. Vamos tentar. Não vamos desistir da gente, não. Não desiste fácil do seu cônjuge, não. Se você teve que vir de uma separação, não se culpe. Você fez o melhor que você podia. Bola pra frente, não desista de você, não desista de Deus. Deus não desiste de nós, Ele não desiste de você. Se você tá vivo aqui, é porque Deus tem um propósito. Vamos caminhar junto? Amém? Você acredita nisso? Você crê que Deus pode reconstruir as suas emoções? Que Deus pode reconstruir a sua mentalidade? Que o Senhor pode reconstruir o seu casamento? Para você que é separado, divorciado, vivo, Deus pode reconstruir as suas emoções. Esse vazio, essa dor, esse abandono, essa traição, isso não é a sua identidade. A sua identidade não é o que fizeram com você. A identidade sua é em Cristo. E se você ainda não tem Cristo, você tem medo de ir para a igreja porque o pastor vai pegar dinheiro de você? Não, meu irmão, isso é o que a mídia está falando. Gente ruim tem em todo lugar, mas existem pessoas boas, igrejas honestas, pastores
abençoados. Existem casamentos bons. Deus ainda é o mesmo. Ele vai restaurar, Ele pode restaurar as nossas vidas. Ele pode restaurar o seu casamento ou restaurar você em primeiro lugar. Acredite. Acredita, eu não estou falando isso porque é frase de efeito, não. Isso é a palavra de Deus. Um dia, um grande homem de fé da época de Jesus, chamado Nicodemos, ele era um fariseu, né? Ele era do sinédrio, da liderança. Ele chegou e ficou impactado com o que Jesus falava. E ele falou: Rabi, mestre, o que é necessário, né, para fazer tudo o que o Senhor está falando? O que eu preciso fazer? Aí Jesus falou assim: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então, eu te convido hoje a nascer de novo. Esse nascer de novo não é reencarnação, como eu acreditava quando eu era espiritualista. Esse nascer de novo é uma metanoia, é uma restauração do teu espírito, uma reconexão com Deus, que consequentemente vai haver uma regeneração no seu interior, uma regeneração na sua alma, na sua mente. E você vai ver essa circunstância de outra forma. Veja o seu cônjuge, como ele é. Mas eu te convido a ter um olhar de misericórdia e perdão. Você que por circunstâncias além das suas forças você teve que se separar, eu te convido a esse processo de metanoia, de mudança de mentalidade, de mente, de reconstrução. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado e grandes coisas fará o nosso Deus. Amém? Amanhã eu vou estar falando da questão do mundo espiritual e o casamento. Agora eu te convido a entrar no momento de oração. Eu quero orar pela sua alma, pela sua mente, pelo seu espírito, pelas suas emoções e pelo seu casamento. Feche seus olhos e ore comigo. Ô Pai, eu entro agora em conexão contigo, Pai, em o nome de Jesus. Que a tua graça poderosa através do verbo, da minha palavra, atinja essa pessoa que me escuta aqui agora. Independente da hora que você está me ouvindo, receba essa palavra de Deus. Ô Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Falhamos como seres humanos, falhamos como marido e como mulher e como ser humano. Perdoa-nos, Pai, que o sangue de Cristo possa nos lavar, nos purificar. Tira de nós os sentimentos de inferioridade, as mágoas, as tristezas, os gatilhos mentais de ansiedade. Ô Pai, entra na vida dessa pessoa que ora agora, dá um renovo, dá esperança, que seu Espírito Santo, seu Ruach HaKodesh possa trazer renovo neste coração. Para este irmão, esta irmã que é separado, divorciado, viúvo ou solteiro e se sente só. Visita esta pessoa agora, Pai. Traz a tua paternidade sobre a vida deles. Preenche, Pai, esse vazio. Que a tua palavra, que a tua unção, que o teu Espírito Santo preencha essa pessoa. Aos casados, Pai, visita o cônjuge dessa pessoa aqui agora. Fale o nome do seu cônjuge. Visite o seu cônjuge, o cônjuge dessa pessoa agora, Pai. Que todas as cadeias malignas na mente dessa pessoa caia. Todos os trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, de maldições e palavras malditas sejam destruídas no mundo espiritual e no mundo físico, em nome de Jesus. Pai, abençoa o meu casamento e o casamento de todos aqueles que oram junto comigo. Que um renovo, que o amor seja restaurado, que o perdão, que a gentileza, que a prosperidade e a paz entrem nesse lar. Receba essa bênção, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido, minha querida. Até o nosso próximo encontro. Amanhã será o nosso 4º encontro. Até mais! Fica com Deus. Shalom!